Olá. Você sabia que mesmo não sendo um agente da força pública, não sendo um policial, você pode prender alguém em flagrante delito? Sim, você, cidadão, eu, podemos, no nossa atividade cotidiana, caso nos deparamos com alguém na prática do cometimento de um crime, podemos sim dar voz de prisão, no caso, segurar a pessoa e chamar a força pública, a polícia militar ou a guarda municipal ou outro agente de segurança pública que estiver por perto ou que você tenha ali o acesso imediato, você pode fazer isso ou simplesmente, claro, conduzir essa pessoa à delegacia. Mas é óbvio que você tem que tomar cuidado nesse sentido, porque senão você pode sofrer uma retaliação, né? Então, muita gente, mesmo conhecedor do direito de prender o flagrante, acaba não fazendo porque teme uma retaliação, a pessoa pode estar armada com arma de fogo e aí a consequência pode ser drástica. Vou falar mais sobre isso, mas antes quero que você se inscreva aqui no canal, que você também assista o vídeo até o final. Caso goste, aperte ali o like, dê um like, isso é muito importante para nós, tá bom? Agora veja só, o artigo 301 de Código de Processo Penal, ele estabelece que qualquer pessoa do povo pode e o agente de segurança pública, os agentes públicos devem prender alguém em flagrante. Por que estou enfatizando essa questão devem prender? Nós, cidadãos, obviamente, que temos que ter muita cautela no exercício deste direito. Não é fácil, como eu disse no início, você simplesmente prender alguém, segurar alguém e chamar a força pública. Às vezes é muito perigoso, muito arriscado. Sempre que observar, se deparar com uma cena de crime, observar se você pode tomar certas providências e, em último caso, ficar acompanhando e acionar aí a polícia militar ou a guarda municipal, enfim, é assim que funciona. Caso seja o agente público de segurança, ele tem o dever, aí no caso dos policiais militares, normalmente até mesmo prevê ali em seus estatutos, em seus diplomas legais ali, a obrigação mesmo em dias de folga. Veja só, o que acontece normalmente em alguns determinados casos. Por exemplo, a pessoa que está sendo vítima de crime, ela aciona a polícia militar ou a guarda municipal e chega no local, a guarda municipal ou a polícia militar, eles contemporizam a situação. O policial militar conversa com as partes e ali, segundo ele, no poder discricionário dele, ele não tem esse poder, o poder discricionário dele, vamos tratar assim por enquanto, ele identifica que houve apenas uma situação de discussão que não acarreta crime e acaba não conduzindo as pessoas. Esta prática, obviamente, está errada. Ocorre que, normalmente, quando a pessoa é vítima de crime, identifica-se que houve realmente uma injúria ou houve, por exemplo, uma falsa acusação de crime, essas pessoas devem ser conduzidas à delegacia e ali sim, o delegado de polícia, que tem o poder discricionário, que é a autoridade policial para identificar esta situação, tem autonomia funcional para considerar o fato como crime ou aí prender em flagrante ou mesmo ouvir as partes e instaurar um inquérito policial que vai indiciar ali o autor e prosseguir depois na identificação e na investigação desse fato criminoso. Tá. Agora, olha só, o que ocorre normalmente na nossa prática também, e o que eu identifico não muito raro, mas muito corriqueiro na nossa sociedade. Já me deparei, eu mesmo pessoalmente, em situação de supermercado ou lojas, alguém estar comprando, enfim, consumindo numa loja, e o segurança ou o agente ali, o vendedor ou até mesmo o proprietário, olhar para aquela pessoa e desconfiar que ela está cometendo um crime e acusar ela, mas não tem nenhum indício que ela está cometendo aquele crime. Chama a polícia militar vem, observa que a pessoa não estava cometendo o crime e acaba então indo embora, liberando as partes e fica tudo certo, isso mesmo. Não, isso está errado. Se ali houve uma situação de crime, e não foi confirmado, uma acusação de crime, aliás, e não foi confirmada, quem está cometendo o crime é o outro lado, é o acusador. É aquele que não conseguiu demonstrar. Ou seja, a pessoa que está ali, o consumidor, né, ele está sendo vítima de crime tipificado lá no Código do Consumidor e até mesmo no Código Penal. Por quê? Porque o acusador está cometendo uma calúnia. Está imputando a ele um fato típico de crime que ele não cometeu. Está acusando ele de ter cometido um crime. Então, o acusador é que deve ser conduzido e ele vai ser autuado em flagrante, vai provavelmente assinar um termo circunstanciado pela prática de um crime de menor potencial ofensivo
Menor potencial ofensivo para a sociedade, mas para o indivíduo que está sofrendo pode ter uma repercussão muito grande. Mas aí o indivíduo pode buscar a reparação ali na esfera civil, que é outro assunto. Mas o crime em si está caracterizado. E os policiais militares, eles simplesmente viraram as costas, foram embora e deixaram o acusador ali sem uma efetiva punição, ou sem o correto cumprimento do dever legal, por eles, né, pelos policiais militares. Veja bem, eu tenho uma situação aqui em que recentemente repercutiu muito aí, você deve ter acompanhado na Rede Globo, no Fantástico, o caso do porteiro, que foi injuriado e foi até agredido pelo morador, um francês, foi chamado os policiais militares, e esses policiais militares, eu vou citar nomes aqui, mas se todo mundo quiser procurar ali no processo, nos processos no flagrante de São Paulo, vai localizar o nome deles. Esses policiais militares despreparados chegaram, conversaram com as partes, conversaram com um com o outro e foi embora e não conduziu esse francês à delegacia. Esses policiais, obviamente, que prevaricaram. Inclusive, o porteiro, se quiser, ele pode procurar ali a corregedoria da Polícia Militar e dar início a um procedimento, um processo administrativo interno para apurar a prática de crime de prevaricação. Eu já chego lá, contra esses policiais militares. Eles orientaram, foram embora e o francês, que tinha cometido um crime, ficou em casa, sem problema nenhum. Não foi conduzido à delegacia perante a autoridade policial, que é o delegado, para a lavratura do flagrante, para os devidos procedimentos que o delegado entendesse cabível naquele momento. A gente agora citou um ponto negativo, vamos citar um ponto positivo. É a situação do vereador de Embu das Artes, presidente da Câmara, Renato, se não me engano o nome desse vereador, presidente da Câmara, ele, por ser um agente público, político, por isso que eu citei o nome, ele cometeu um crime de injúria racial. Ele foi acusado do cometimento de um crime de injúria racial, chegou, se não me engano, policiais militares, eu não lembro se foram policiais militares ou guardas municipais, e solicitaram que ele acompanhasse. Ele não acompanhou. Infelizmente, a situação evoluiu para mais complicações ainda, a ponto de um policial militar ter que entrar na piscina e na piscina ali, porque ele não queria sair da piscina, efetuar a prisão, que foi acompanhada e foi aplaudida por todos os presentes, porque o policial agiu de forma correta. É assim mesmo que funciona, é assim mesmo que deve ser. Ele foi conduzido até a delegacia. O policial queria que ele acompanhasse, ele não acompanhou, ele se negou a acompanhar, foi progredindo o uso da força e das prerrogativas do policial até o ponto de ele entrar na piscina e algemar o cidadão, tirar dali e levar até a delegacia para que ele responda, então, pelo crime que ele cometeu. Esta é a prática correta. Tem também uma situação que me vem à mente, eu não vou citar nomes agora, porque trata-se de uma advogada, no bairro do Portão, em Curitiba, que se deparou com agressão por um ex-marido a uma mulher. Foi acionada a polícia militar, chegou então uma equipe, 2 policiais, e começou a contemporizar as coisas. Iniciaram então aquele procedimento de contemporização, mas o agressor havia fugido, mas estava próximo. Havia também, se não me engano, levado o filho do casal, alguma coisa assim. A advogada solicitou que o policial, então, que a equipe policial fosse atrás do agressor. O que esse policial, talvez por um despreparo muito grande, acabou algemando a advogada e conduzindo ela para a delegacia a pretexto daquela famigerada lei do abuso, do desacato à autoridade, né? O desacato à autoridade, essa lei estapafúrdia que atrapalha, impede a evolução da nossa sociedade e até da administração pública em favor do cidadão, e ela foi conduzida presa e ficou lá aguardando até a chegada dos representantes da OAB. Inclusive ela relata na reportagem que teve os pulsos ali feridos, em razão de estar tão apertada as algemas. É um exemplo aí, são exemplos negativos. Neste caso, desses policiais que procederam desta forma com essa advogada, caso seja comprovada, né, caso seja comprovada a prática do abuso de autoridade, eles responderão, e até mesmo talvez o delegado, porque numa situação como esta, é muito fácil a investigação por um órgão de corregedoria ou por outro delegado de que houve ali, não a prática de um crime pela delegada, mas talvez a prática de crime de abuso de autoridade por policial militar. E na época, essa época que aconteceu isso, já existia a lei de abuso de autoridade que existe desde os anos 60. Bom, a situação que
faz com que os policiais contemporizem e deixem de aplicar a lei corretamente, conduzir o agressor até a delegacia, mesmo chegando no local se deparando que não se trata de um crime. Em muitos casos, a situação de que a polícia militar chega, a acusação do crime ela é falsa. Quem tem que ser conduzido é o acusador. Neste caso, a vítima, no caso, que acaba sendo acusada de crime mesmo não tendo praticado o crime, ou então, às vezes, a pessoa sendo vítima de crime, chamando a polícia militar, é contemporizado, o policial militar, a guarda municipal, ou seja, qualquer agente, não só a polícia militar, mas qualquer agente, não conduz e não faça a forma como deve ser feito, porque ele quer, isso caracteriza um crime de prevaricação previsto no nosso artigo 319 do Código Penal, é tipificado. É o crime de prevaricação que diz o seguinte: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, pena de 3 meses a 1 ano e multa. Então, se você foi vítima de crime, se você acionou a polícia militar, a guarda municipal, veja, a guarda municipal também tem hoje a prerrogativa e o dever de zelar pelo bem-estar do cidadão e combater o crime. Está lá nos estatutos da guarda municipal a lei 13.022, né, que estabelece as obrigações da guarda municipal e entre elas ali zelar pelo bem-estar do cidadão, não só do aparelho público, mas também do bem-estar do cidadão. Então, veja que a obrigação do policial militar, conforme eu citei, está ali no decreto 667 de 2 de julho de 69, que no seu artigo 3º diz o seguinte, diz que são instituídas a polícia militar, né, as polícias militares, para a manutenção da ordem pública e segurança interna nos estados, territórios e Distrito Federal, compete às polícias militares, no âmbito de suas respectivas jurisdições, entre várias outras competências, executar com exclusividade, ressalvadas missões peculiares das Forças Armadas, o policiamento ostensivo fardado planejado pela autoridade competente, a fim de assegurar o cumprimento da lei. O cumprimento da lei, eles devem cumprir a lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos. Veja, e quando ela diz com exclusividade, ela ainda, esse decreto-lei de 1969 não previa o aparelhamento tão forte da Guarda Municipal como existe hoje pelo Estado, como uma instituição de segurança pública, como faz hoje, inclusive, de policiamento ostensivo. Então não é hoje exclusividade da Polícia Militar. Também tem outros órgãos de segurança pública que podem também ali, não em rondas ostensivas, mas às vezes no cumprimento de uma diligência ou estarem circulando na cidade por um motivo ou outro, se depararem com uma prática de crime, esses agentes de segurança pública têm sim, ao presenciarem, estando em serviço, o dever de cumprir a lei. Senão, vai incorrer em crime de prevaricação. Caso contrário, você que esteja sendo vítima de algum tipo de crime e, claro, não foi atendido corretamente pela Polícia Militar, a partir desse vídeo agora você vai acionar os órgãos de corregedoria, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, ou tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, Polícia Federal, entre qualquer outro órgão de fiscalização dos profissionais da segurança pública. Obrigado por ter assistido até aqui, um abraço para você e não esqueça do like. Caso você tenha gostado desse vídeo, convido você a assistir os outros vídeos do canal. Dê o seu like também. Muito obrigado pela sua audiência, fique com Deus e um bom final de semana.